Fala, meus tungstênios, esse é o nosso primeiro vídeo respondendo a pergunta de um seguidor. Eu quase disse espectador. Então assiste aí para saber qual é a pergunta e, obviamente, a resposta. Em todo o processo de produção, precisamos saber exatamente o que estamos usando. Então, geralmente, usamos substâncias com algum grau de pureza. A pureza indica quanto do que estamos usando é exatamente aquela substância que queremos. Por exemplo, o ouro tem diferentes quilates, o que indica qual é a pureza desse ouro. O ouro de 24 quilates, que é o maior, indica que é ouro puro. Os ouros de menores quilates significam que existe outra substância, outro metal misturado com esse ouro. Isso acontece com outras substâncias como o álcool, o vinagre e até mesmo a água. Ninguém bebe água pura. Mas acontece que poucas substâncias são encontradas puras, sozinhas na natureza. A maioria delas está misturada com outras substâncias, formando o que nós chamamos, obviamente, de misturas. Os gases são encontrados em uma mistura que chamamos de ar, de onde o nosso organismo extrai o oxigênio que nós respiramos. A água é encontrada com outras substâncias dissolvidas, como sais minerais e também micro-organismos. E os elementos químicos, exceto os gases nobres, são todos encontrados ligados a outros elementos. Para obter os metais que precisamos na indústria, utilizamos geralmente os minérios, que são basicamente rochas de onde extraímos esses elementos metálicos misturados a outros na forma de óxidos ou sais. Como óxido em geral, esse mineral tem pouca utilidade e pouco valor. Já como sal, ele pode ter muita utilidade e muito valor, como é o caso, por exemplo, do nitrato de prata, ou ele pode ter muita utilidade e um valor um pouco menor, como é o caso do sulfato de cobre, um sal azul bastante comum nas aulas de química, de onde se é extraído, por exemplo, o cobre para as plantas. Mas como que nos interessa desses minerais é o elemento metálico, precisamos fazer uma separação para que ele fique na forma pura e possa ser utilizado pela indústria. Os exemplos mais comuns de minério são o óxido chamado de hematita, de onde extraímos o ferro, e outro óxido chamado de bauxita, de onde extraímos o alumínio. Eles são tão importantes que existe um setor específico do governo, chamado atualmente de Agência Nacional de Mineração, que é responsável por cuidar da extração desses minérios. Hoje em dia ela cuida muito da extração e pouco do meio ambiente. Atualmente o Brasil extrai comercialmente 37 metais dos minérios, com destaque para o ferro, ouro, cobre, níquel, manganês, estanho e nióbio respectivamente, em porcentagem de participação na extração dos minérios. Eu estou deixando na descrição do vídeo o Anuário Mineral Brasileiro mais recente do ano de 2017 para quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa parte tão importante da nossa economia. A separação das misturas é um dos primeiros conteúdos que estudamos nas aulas de Química no ensino médio. E também muitos desses métodos de separação estão presentes no nosso dia a dia, muitas vezes com outros nomes. Vamos lembrar de alguns deles. Talvez os mais simples sejam a catação, para separar um sólido de outro manualmente, por exemplo, quando as pessoas escolhem o feijão, e a ventilação, para separar sólidos mais leves de outros mais pesados. Você provavelmente já teve o trabalho de descascar o amendoim alguma vez na sua vida. E também a peneiração, que eu acho que não é necessário explicar aqui, e que o objetivo é separar os sólidos pelo seu tamanho. Já para preparar um café ou chá, usamos a extração, cujo objetivo é extrair algumas substâncias por meio de um solvente. Com a água quente nós extraímos as substâncias que dão cor, aroma e sabor aos chás e ao café. E no caso do café, utilizamos um segundo processo que é a filtração, que é utilizada para a separação de um líquido do sólido ou de um gás do sólido. Existem também métodos mais complexos, como a destilação e a fusão fracionada e a centrifugação, que é realizada por aquela máquina chamada centrífuga ou por algumas máquinas de lavar para separar a água da roupa, fazendo com que ela seque mais rápido. Bom, qual era a pergunta que esse vídeo ia responder? A pergunta era: por que utilizamos o mercúrio no garimpo do ouro? E a resposta é por causa de um processo de separação de misturas chamado levigação. Esse é um dos métodos menos utilizados no dia a dia. Ele é utilizado para fazer a separação de substâncias por meio da densidade. E para isso, juntamos ao ouro um outro elemento, fazendo com que ele fique mais denso.
Mas se nós queremos separar o ouro, por que nós vamos juntá-lo a outro elemento? Porque a separação é o objetivo final, mas antes nós precisamos realizar outros processos. Para quem não se lembra, o mercúrio é aquele material utilizado em termômetros antigos, porque ele tem a capacidade de se dilatar ou se contrair muito com pequenas mudanças de temperatura. Ele também tem propriedades interessantes para o garimpo, porque ele tem a capacidade de se juntar a pequenos pedaços de ouro, formando grupos maiores, fazendo com que seja mais fácil separá-lo. Além disso, ao formar essa mistura com ouro, ele se torna mais denso, que é importante para todo esse processo do garimpo. Vamos lembrar o que é densidade. A densidade é a relação entre a massa e o volume de um material. Mas ela é muito confundida com a massa, que é muito confundida com o peso. Uma confusão só que nós vamos explicar agora. Vamos imaginar duas bolinhas de materiais diferentes. Por exemplo, uma de papel e uma bola de bilhar. Vamos considerar que as duas têm o mesmo tamanho. O tamanho é o mesmo, mas o que acontece com a massa? A massa da bola de bilhar vai ser maior do que a massa da bola de papel. Se você quiser comprovar isso, é só deixar as duas cair no seu pé, ou utilizar uma balança. Se a bola de bilhar tem mais massa no mesmo tamanho, ela é mais densa que a bola de papel. Antigamente era comum uma brincadeira que se perguntava o que pesa mais, 1 kg de ferro ou 1 kg de algodão? As pessoas costumavam responder o ferro, mas a realidade é que os dois pesam a mesma coisa, têm a mesma massa, 1 kg. Mas por que as pessoas respondiam ferro? Porque 1 kg de ferro ocupa um espaço muito menor, um pequeno bloco de ferro, enquanto 1 kg de algodão precisa ser uma quantidade muito grande, um volume muito grande. Então o que as pessoas queriam dizer, na verdade, é que o ferro era mais denso. E aí vem uma característica importante da densidade. O material mais denso afunda. Por isso, quando misturamos água e óleo, a água vai para o fundo, porque ela é mais densa que o óleo. A gente pode fazer qualquer coisa, mas sempre que misturarmos água e óleo, a água vai para o fundo. Por que isso é importante para o garimpo? Porque uma das formas de separar o ouro é por meio do arraste, feito nos rios. Você já deve ter visto alguma imagem de um garimpeiro em que ele fica com uma bacia com um pouco de água dentro e agitando, fazendo com que a água leve a terra que está dentro dela. A ideia é que a água leve areia, só que se os pedaços de ouro forem muito pequenos, eles também terão menos massa e eles podem ser arrastados pela água junto com a areia e a terra. Então qual é o truque? O truque é adicionar o mercúrio para que ele junte os pequenos pedaços de ouro formando um pedaço maior, que já vai tornar mais fácil a separação manual. O segundo truque é que essa mistura de ouro e mercúrio vai ser mais densa, ou seja, ela vai afundar na bacia, fazendo com que a água leve apenas a areia e a terra e não os pedaços de ouro. Mas acontece que o ouro não está puro no final, então precisamos separá-lo do mercúrio. Mas aí não existe segredo. Basicamente, utilizamos o processo de separação baseado no ponto de fusão e no ponto de ebulição desses dois elementos químicos. Os pontos de fusão e de ebulição do mercúrio são menores do que o do ouro. Então, ao aquecer essa mistura, a tendência é que o mercúrio vire líquido ou gás antes do ouro, e assim a gente pode separá-los pelo estado físico. Como o mercúrio tem um valor comercial praticamente insignificante quando comparado ao ouro, ele é simplesmente jogado fora. Mas acontece que não existe fora no planeta. Então esse mercúrio líquido é descartado nos rios ou é evaporado e se mistura ao ar que respiramos. E o que acontece? Acontece que de uma forma ou de outra ele acaba podendo voltar para nós. Se for descartado nos rios, ele pode formar compostos orgânicos e ser absorvido ou ingerido por plantas e peixes, que depois, ao serem consumidos pelos seres humanos, faz com que o mercúrio acabe sendo absorvido pelo organismo do ser humano. Ou ele pode também ser absorvido por meio da respiração quando ele estiver no estado gasoso misturado ao ar. Mas talvez você se lembre que o mercúrio é um dos elementos mais tóxicos para os seres vivos. Após ser absorvido, ele se espalha pelo corpo, atingindo o sistema nervoso central, causando alguns males, por exemplo, perda de memória, alteração de humor, cegueira, perda dos dentes e pode atacar também os rins e o fígado. Por isso, o mercúrio tem sido substituído nos últimos anos. Nos termômetros, ele tem sido substituído pelo álcool e nas amálgamas dentárias para fazer restaurações, ele tem sido substituído por resinas. Mas ele continua sendo utilizado em grande escala no garimpo, provocando contaminações
da água, do solo e do ar, tanto que a sua concentração no ar triplicou nos últimos anos. Portanto, precisamos buscar não só a substituição do mercúrio no garimpo, mas também a própria mudança nos processos de garimpo e mineração, que destrói o meio ambiente, contaminam água, solo e ar e invadem terras consideradas sagradas pelos povos originários. Essa é mais uma demonstração de como a ciência está relacionada a várias áreas da nossa vida e é importantíssimo para que a gente tenha uma vida melhor e uma melhor conservação do meio ambiente. E se você gostou, curta o vídeo, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, leve informação científica confiável. Acompanhe também o site e as redes sociais do Jornal A Verdade, onde vocês podem encontrar outras notícias e conteúdos sobre os mais diversos assuntos relacionados ao nosso dia a dia. Deixe também seu comentário com dúvidas, opiniões e sugestões de temas para os próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo.